Nós vamos, nesse instante, meditar na palavra, na carta de Hebreus, capítulo de número 13, ou melhor, capítulo de número 12, dos versos 14 até o final, onde encontramos o versículo 28, não é isso? Então, capítulo 12, dos versos 14 em diante. Vamos ler? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando causa e perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado, e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Até o versículo final desse capítulo é, portanto, a nossa base para a reflexão nesta meditação. Então vamos lá, vamos fazer uma breve oração nesse instante. Eu convido a nossa irmã Raquel para que nos dirija a Deus nesta oração. Irmãos, vamos partilhar nesse instante um pouco do que temos meditado e pensado com a igreja nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Alguns versículos aqui lidos fazem parte desse período de reflexão. É um texto
não tão simples para a compreensão. Vejam, talvez aí é necessário que nós tenhamos pelo menos alguma lembrança, né, de fatos, de registros das Escrituras. É importante que nós tenhamos a lembrança, por exemplo, de alguns fatos que se deram no Antigo Testamento. Enfim, esse não é um texto simples, de autoria, não se sabe ao certo também. Aqueles que dizem ser Paulo, outros dizem ser Pedro, outros dizem até Priscila. Acho que já até comentei isso em outra oportunidade, mas o fato é que é um texto bastante difícil na sua totalidade de compreensão, e aqui destacamos esse capítulo 12, esses versículos que nós lemos e que queremos partilhar com os irmãos. Da minha forma de pensar, um texto também que aponta para uma característica apocalíptica, especialmente este que lemos, como, vamos dizer assim, como consequência de fatos, de acontecimentos. Se nós nos lembrarmos, o capítulo 11, o autor está falando de vida de sofrimento, de pregação, de dificuldade. Ele cita ali martírios, cita pessoas que deixaram a vida em tempo talvez não programado ou esperado. É lógico que falando do ponto de vista da própria humanidade, né? Pessoas que partiram em momentos que talvez não devessem, enfim. E estes sequentes versículos do capítulo 12 narra uma exortação que aponta para uma característica de pessoas que estavam sofrendo por alguma razão. E nós lemos lá no começo como o autor retrata isto, dizendo que a nossa dor, o nosso sofrimento ainda não foi as últimas consequências, não foi ao sangue, portanto, né? É um texto também que nos chama para um encorajamento, para uma reflexão, para uma postura, uma convicção que deve ser, portanto, expressada para os destinatários. E faz assim recordação de outras passagens. Por exemplo, ele cita aqui o episódio de Esaú como um daqueles que abdicou das propostas de Deus para assumir um interesse de vida, um interesse de existência, não dando, portanto, o valor necessário àquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, desta maneira, também nós vivenciamos nos dias de hoje pessoas que se encerram em conhecimento de direitos, se dedicam a esses conhecimentos, exigem a prática desses direitos, e por conta disso muitos conflitos estão presentes, e até morte estão presentes, até de forma paradoxal, porque a ideia de fazer prevalecer direito é a ideia de respeito, por exemplo, para cada um. Mas o fato é que na luta, né, por esses valores e direitos que todas as pessoas julgam ter, a conquista deles vem através de não muitas reflexões, né, porque muitas vezes eles são conquistados à força, à violência, até em detrimento da vida de outras pessoas. Então, é um texto que aponta justamente para características assim, como estas que nós estamos vivenciando. Uma outra característica interessante é que, diante desse quadro, muitas pessoas se apresentam como aqueles que defenderão e que garantirão a satisfação desses interesses, né? Então, nós vamos ouvir aí em campos da política, das artes, em todas as áreas da vida, do trabalho, todas as áreas da vida da sociedade, nós vamos encontrar aqueles que, até da religião, não podemos deixar também de ressaltar isso, aqueles que vão advogar e defender a garantia da satisfação, portanto, das pessoas. Consequentemente, portanto, nós estamos aí diante
de um extrato da desordem, de um extrato da confusão. É o quadro que, de certa forma, nós vivenciamos, é o quadro que está presente e é onde Deus chama o seu povo a caminhar, a agir. E Deus faz aqui uma dura reflexão com eles. E a partir do versículo 14 que nós lemos, Ele nos chama e chama a atenção desse povo para a prática daqueles que estão sendo usados para vivenciar este quadro. Ele fala aqui de ressentimentos, ele fala de mágoas, ele fala de corações ofendidos. E é curioso que o texto chama a atenção dessas pessoas no sentido de que elas correm o risco de perder a ideia ou viver na graça. Outra coisa que esses versículos nos despertam a atenção é que nós temos que nos preocupar uns com os outros. Ele diz assim: procurem viver em paz, cuidem uns dos outros, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, cuidem para que não haja no meio de vocês raiz de amargura, que brote e cause perturbação, e através dela muitos sejam contaminados. Cuidem, continua dizendo ele, para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, conforme citamos aqui. Vocês sabem também que posteriormente ele tentou o arrependimento da maneira dele e não conseguiu, a partir desse arrependimento, seus intentos. Ora, é esta a reflexão que nós devemos fazer, portanto, em torno dos nossos dias, em torno do nosso tempo, no meio da comunidade até. Vale a pena, portanto, nós trabalharmos nesta linha de pensar, nesta linha de agir. Olha o que o texto está nos convidando a refletir. E há 3 pontos muito importantes que o autor do texto, daí para frente, começa a nos chamar a atenção, a partir do versículo 18, que nós convidamos os irmãos também a refletirem. Vamos lá a estes pontos. No versículo 18, a partir do 18, ele fala a respeito da antiga aliança, vejam aí. Depois, mais adiante, ele nos chama a atenção para a nova aliança, versículo 22, e depois, a partir do versículo 25, ele chama a atenção das pessoas, da igreja, a partir da junção, da antiga e da nova aliança, e daquele que administra, que cuida, tanto uma como outra, e o que deve verdadeiramente fazer parte dos cuidados da nossa prática de vida, da nossa prática cristã. Então, a antiga aliança, o que nós encontramos, quais as observações citadas aí nesse trecho que nós gostaríamos de convidar os irmãos a pensar? Primeiro, na antiga aliança, a aliança do Sinai, citado bem pelo autor, há 3 características relevantes. Primeira delas, a cultura da meritocracia. Isso está muito presente quando ele fala da antiga aliança. O que se faz produz méritos. É muito presente no sistema, por exemplo, que nós vivenciamos no nosso país, também o sistema capitalista. Ele deve ser, portanto, o objeto da nossa reflexão. Avalia-se os esforços pessoais, o desempenho, avalia-se o que cada um faz e procura-se recompensar, presentear à medida de cada feito, à medida do que cada um faz. A justiça consiste, portanto, em premiar-se o melhor. Este é uma característica muito interessante, que é esse período citado e que é a característica da antiga aliança. Então, por conta disso, nós vamos encontrar preceitos e uma exigência muito grande da prática, da realização desses preceitos, como forma de identificar aqueles que vivenciam de forma adequada, que fazem as coisas bem feitas e por isso devem ser reconhecidos e premiados por isso. É a cultura da meritocracia. É muito presente na antiga aliança.
mas há duas outras características presentes também. É que não há descanso. A ação exige uma continuidade, uma intensidade de práticas, de ações que visem o desenvolvimento, porque os limites estão sempre em xeque, estão sempre sendo ultrapassados. Alguém está sempre querendo derrubar o outro. Isso também produz um grande terror. A superação, na verdade, é a meta. Então, quando um está um passo à frente, o outro quer ultrapassar esse passo, e assim vai, né? Há uma cultura de superação. Isso nos faz pensar também que os nossos dias são característicos desse desejo de superação. Até existe aí uma ideia de que o brasileiro é alguém que vive se superando a cada dia. Nós parece que abraçamos isso de tal maneira que parece e determinamos que isso seja realmente uma qualificação, uma qualidade nossa, diante, portanto, de tantas adversidades pelas quais nós vivenciamos. Isso causa, sem sombra de dúvida, mais uma vez, um clima de terror, porque, na verdade, nós olhamos sempre para o próximo, para o ser humano, como um concorrente, como alguém a quem deve ser superado, alguém que deve ser deixado para trás. É característica da antiga aliança. E nós vamos observar isso, não só de forma individual, mas nós vamos observar isso de forma geral, como nação, como povo, onde, por exemplo, a nação de Israel batia no peito e trazia para si a ideia e o conceito de que ela era a nação segundo os olhos de Deus. Então, nós podemos observar que ela queria sempre estar por cima de todas as outras, as demais nações. E uma terceira característica muito interessante, queridos irmãos, desse período da antiga aliança, e muito semelhante, e que nós guardamos isso, arrastamos isso ainda nos nossos tempos, é a constatação da incapacidade. Nós vamos observar que não há capacidade suficiente para que nós cheguemos a um ponto onde ninguém nos supere, onde nós nos sintamos verdadeiramente acima de todos, por cima de todos, e tenhamos, por isso, privilégios nesta condição. Irmãos, é isto que, de certa forma, nós encontramos nesse texto. Então, o convite é para que nós observemos aquilo que ele está dizendo aqui. Vocês não chegaram ao fogo palpável. Uma das também marcas desse período é a questão da sensibilidade, né? É a questão dos sentidos. Então, observem isso que o texto está dizendo. Nós não chegamos ao fogo palpável e aceso. Nós não chegamos à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram pediram que não se lhe fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Em outras palavras, esta conclusão de Moisés é a constatação de que eles não podiam enfrentar, por exemplo, tal nível de exigência, tal nível a ser alcançado, tal ponto a ser atingido por eles, porque eles estavam verdadeiramente diante da perfeição, e o fato deles receberem da perfeição um código, uma orientação, uma relação de ações que devessem ser feitas, eles não conseguiam verdadeiramente por si mesmos alcançar, chegar a este ponto, sem que eles recebessem de alguma maneira, por parte desse que estabelece o que deve ser alcançado, uma ação, uma palavra de reprovação. E é isto que nós gostaríamos que os irmãos pudessem entender a partir desta aliança, desta antiga aliança. E é isto que
é importante que nós reflitamos nos nossos dias atuais, se de alguma maneira nós não queremos resgatar isto, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, com as coisas que nós constatamos e que acontecem em torno de nós. Nós começamos, por exemplo, a exigir das pessoas habilidades tais, tamanhas, para que nós entendamos que essa pessoa tem verdadeira qualificação para ser respeitado e tratado da maneira como entendemos essa sua qualificação exige. E é isso que nós vamos encontrar, queridos irmãos, nessa antiga aliança. Através das pessoas, através dos chamados de Deus, nós começamos, portanto, a identificar nas pessoas, nos profetas, nos reis, nos juízes, nos homens daqueles dias, uma exigência tal para que as pessoas, para que os outros pudessem se curvar, e essas pessoas tal, como juízes, profetas, de certa maneira vivendo esse contexto, defendiam esse contexto, mas sem deixar de perceber o Deus que agia no meio deles, e que fazia com que eles fossem, aquilo que eram, com que de verdade produzia algum tipo de valor na vida deles. Nós vamos encontrar entre os profetas, nós vamos encontrar entre Davi, nós vamos encontrar entre os homens chamados por Deus. E um dos exemplos claros disso é a palavra de um juiz chamado Gideão, que quando foi chamado por Deus para liderar numa batalha contra os filisteus, ele disse: Senhor, mas eu sou o menor da minha tribo, que vivo na menor tribo de Israel. Eu não tenho capacidade nenhuma para fazer aquilo que o Senhor me chama a fazer. Esta é a característica da antiga aliança. E a reflexão que nós convidamos nesta noite a que a igreja faça é se de alguma maneira também nós não estamos sendo um produto dessa antiga aliança no nosso desejo de servir a Deus na nova aliança. E para que a gente consiga ter uma ideia melhor e adequada sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a nova aliança, que o texto nos ajuda também a refletir no versículo 22 em diante. Convido aos irmãos à releitura desses versículos. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade, versículo 20, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, prestem atenção nesta leitura que nós acabamos de fazer. Vejam aí em todas elas, nessa leitura que nós acabamos de fazer, fizemos, quantas delas mexem verdadeiramente com sentidos? Mexe com a ideia da audição, mexe com a ideia do gosto, do provar, mexe com a ideia do cheirar, mexe com a ideia do tocar, mexe com a realidade de nós falarmos, do falar. Sintam aí, leiam novamente, usem agora sim para perceber isto. Sabe por quê, irmãos? Porque o convite que nos é feito nessa característica da nova aliança é preponderante, é essencial. Se na antiga aliança era valorizado, era essencial a questão do mérito, nós estamos falando aqui de fé. Nós estamos falando de graça. Estas qualificações ou estas qualidades da nova aliança que não dependem de sentidos, não depende de nós cheirarmos qualquer coisa, não depende de nós ouvirmos, não depende de nós vermos, de nós tocarmos. Elas estão além disso, elas ultrapassam isso, porque verdadeiramente não há mérito nas pessoas
Essa nova aliança não há mérito em mim, não há mérito em qualquer um de nós, não há mérito em quem quer que seja. Na verdade, isso é algo que vem da parte de Deus, é algo que vem do Senhor. Uma outra característica dos dias atuais é a ideia de nós, talvez por conta de tentarmos resgatar muito da antiga aliança, nós nos afastamos muito de Deus. E pelo contrário, aquilo que o autor está nos conduzindo é a necessidade dessa presença de Deus, porque sem essa presença de Deus, aquilo que foi cantado aqui no início do nosso culto, não tem nova aliança, não tem nova vida na presença do Senhor. Não há mérito em nós, não há necessidade de nós queremos suplantar os nossos limites, e ao mesmo tempo também não há o sentimento de incapacidade presente, porque tudo vem do Senhor, porque tudo vem de Deus. Esta comparação entre um estado, entre uma situação e outra situação, é coroado a partir do momento em que ele pede que os cuidados sejam tomados na medida adequada. Quando ele diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que recusaram ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas. Estão vendo isto, irmãos? Mais uma vez representa a remoção destas coisas abaladas. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo a nós é que o seu poder, a sua manifestação, a sua ação vai remover de uma vez por todas tudo aquilo que de uma forma represente essa necessidade dos sentidos serem prioridade, portanto, para um relacionamento adequado de vida. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com a origem da vida, um relacionamento com a existência plena que nós recebemos da parte de Deus. Então, as palavras, mais uma vez, significam a remoção destas coisas abaladas. Tudo aquilo que representa a simbologia disso tudo vai ser removido. E as coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Colocando isso numa prática a partir do início do texto que ele nos chama a refletir. Ele começa dizendo aqui, primeiro, vivam em paz. Vivam em paz. Lutem pela paz, por isso sim. Então, quando ele está dizendo, ele está fazendo prevalecer uma ideia que verdadeiramente não depende das nossas forças. Ele está dizendo ainda, busquem a santificação. Ele está falando de uma ideia que não depende das nossas forças. O texto ainda a todo tempo nos chama a atenção para pensarmos o seguinte: olhei pela terra e não encontrei nenhum santo, nem um justo sequer. Então, o que ele está dizendo, busquem a santificação, não dependem das nossas forças. Cuidem que ninguém fique afastado da graça de Deus. Graça não depende das nossas forças, então não há o que nós venhamos fazer que nos garantam, que nos assegurem permanecer na graça. E que nenhuma raiz de amargura, brotando caos e perturbação, e por meio delas venham a ser contaminados.
também não depende de nós, porque nós somos afeitos a exigir, a nos sentirmos ofendidos, a nos sentirmos magoados, a nos sentirmos desprivilegiados. E cuidem para que isso não aconteça. E, por fim, ele nos convida a pensarmos na proposta de Deus, nos valores de Deus, não abandonarmos os valores de Deus, não deixarmos os valores de Deus para a nossa vida. Se na antiga aliança isso adveio, por exemplo, através de símbolos, de sinais, de ritos, ele está nos convidando agora para que nós atentemos para coisas que não são perceptíveis pelos nossos olhos, que nós não precisaremos enxergar, que nós não precisaremos tocar, que nós não precisaremos ouvir e que precisaremos crer, tão somente. É este o convite. Agora, a advertência final, ela é tremendamente séria. Então, o convite e a advertência final nos convida a pensar no seguinte: se nós não considerarmos a nova aliança como ela deve ser, pensem no seguinte: no tempo em que foi permitido, na época, nas eras, nos anos em que foi permitido, com que vocês pudessem atestar, com que vocês pudessem confirmar a incapacidade, a impotência, a dificuldade para poder realizar as ordens ou as ordenanças da nova aliança, é importante que vocês saibam que elas vão passar e que vai permanecer aquilo que tão simplesmente nos assegura ao impossível, nos leva ao impossível, nos leva a uma realidade não palpável, nos leva a uma condição não conquistada pelos nossos próprios esforços. Se nós não atentarmos para isso, nós teremos realmente dificuldade de viver, de exercitar, de praticar e de ser participante. É isto o cuidado que nós precisamos ter hoje. E o cuidado, queridos irmãos, é tão simplesmente, tão somente o exercício da fé. Esta é a receita que nos é dada aqui nesse texto. E é a partir dela que nós vamos viver de maneira agradável. É a partir dela que nós vamos viver com reverência e temor. É a partir dela que nós não provaremos esse fogo consumidor. E para concluir, simplesmente uma palavrinha sobre essa ideia do fogo consumidor. Jesus Cristo, quando pregando diante dos discípulos, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz que toda árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Essa ideia do consumo é não uma ideia de uma obra ativa, mas é uma ideia de uma realização ou da constatação de um estado. Quando Jesus diz que é necessário fruto para que nós agrademos o Senhor da videira, ele está dizendo que nós precisamos sair, portanto, de um estado de não sermos frutíferos para um estado de sermos frutíferos. E nesse aspecto, ele está dizendo da importância da sua presença. Ao falar, portanto, aos seus discípulos a respeito disso, ele garante que a única maneira de nós podermos frutificar, de nós gerarmos frutos, é nós crermos, é nós aceitarmos essa proposta dele aos seus discípulos. E essa proposta dele é a de vivermos crendo que com ele todas as coisas acontecem e sem ele nada pode ser feito. Assim sendo, queridos irmãos, não é a ideia do inferno, a ideia do céu, não é a ideia de um Deus destruidor, mas nós devemos começar a olhar que nós somos chamados para sermos restaurados, recuperados, regenerados do estado da destruição para o estado de vida e criação, o qual nós perdemos a partir do pecado. Nós, portanto, somos chamados a um novo viver,
a uma nova aliança, a qual, se nós não atentarmos, como diz aqui o texto, nós não teremos existência e não gozaremos, portanto, tudo aquilo que a nova aliança garante para os seus. Deus assim nos abençoe, irmãos. Deus assim nos abençoe. Deus assim nos faça perceber. Deus nos faça entender que o que precisamos de verdade fazer é crermos em Cristo e crermos nas suas propostas de existência. Que elas realmente é que vão trazer para nós vida, satisfação, realização, alegria, porque todas elas vêm da parte de Deus. Não há esforço humano nisso, a graça divina presente. Que Deus nos permita viver e aceitar isso para o nosso viver. Em nome do Senhor Jesus, para a glória dele, amém. Vamos nesse momento orarmos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te pedimos, nesse momento, Pai, nesta hora em que meditamos na Tua Palavra, nós pedimos, bondoso Pai, que a luz do Teu Espírito nos direcione, bondoso Deus, para compreendermos tudo aquilo que a fé traz para todos aqueles que recebem a Cristo Jesus. Nesta hora, portanto, Senhor Deus, nós rogamos que essa presença do Espírito em nós nos faça descansar, nos faça deixar, Pai, de lutar contra a realidade dessa necessidade que há no ser humano, que há em nós, que há neste mundo que nós vivemos. Pai, que nós possamos, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, nós permitamos que o Senhor verdadeiramente reine a partir de nós, e que todo o nosso esforço, todo o interesse, toda a nossa proposta de sermos alguém melhores, na verdade, caia por terra, porque verdadeiramente na história isso já aconteceu. E em Cristo Jesus nós somos transformados, renovados, para vivermos o reino prometido, anunciado por todos aqueles que foram enviados, dos quais queremos nos lembrar nesse instante as palavras de João, que nós deveríamos nos arrepender para sentirmos e presenciarmos o reino de Deus. E é isso que nós pedimos nesse instante e no nosso viver. Pai, não nos permita enxergar um mundo onde nós tenhamos exigências de um para com o outro, que nós classifiquemos uns aos outros a partir de méritos, de feitos, de qualificações, mas que nós possamos deixar isso pela conta da Tua presença em nós, do Espírito de Deus que pela graça nos recebe e recebe a cada um. Assim, Pai, nós deixaremos de excluir. Assim, Pai, nós deixaremos de murmurar. Assim, Pai, nós deixaremos de reclamar. Assim, Pai, nós aguardaremos com esperança tudo aquilo que o Senhor quer fazer a partir de nós. É nesse nome precioso de Jesus é que nós oramos, é que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém.